Olá, meus amigos. Meu nome é Mara e, em nome dos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, pedimos a Jesus que as suas bênçãos recaiam sobre cada um de nós na noite de hoje. E a palestra, ela tem como um tema bastante convidativo, que se chama Carregando a Nossa Cruz. E, como de praxe, vamos iniciá-la com a prece da nossa irmã Eli. Então, para isso, convidamos você a fechar os olhos, a elevar os seus pensamentos a Jesus, para que as nossas rogativas efetivamente sejam, no caso, escutadas, né? Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nos concentrando na prece e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, toca os nossos corações com a tua mão de luz, para que a sombra que nos envolve pela dor, aflição, desespero e depressão seja transformada em alegria de viver e que a esperança renasça nos nossos corações e a fé floresça em nós. Que assim seja, amado Jesus Cristo. Que assim seja. Bom, como eu falei, o tema da palestra da noite de hoje se chama Carregando Nossa Cruz. Quando nós pensamos nessa imagem da cruz, a primeira coisa que nos vem à cabeça é, pelo menos na minha, é o Cristo crucificado. E é uma imagem que o cristianismo nos dá, e é uma imagem geralmente muito carregada de dor, que é o momento que o Salvador ele é crucificado, né, para deixar uma grande mensagem a todos nós. Uma mensagem, sobretudo, de redenção, uma mensagem também de sublime amor. Mas a cruz, ela não significa somente pensarmos no sacrifício de Jesus por todos nós. Ela também nos lembra que cada um carrega a sua, né? Cada um, na condição de encarnados, está aqui carregando a sua cruz. Para alguns, bastante pesadas, para outros mais amenas, mas ninguém deixa de carregar, né? O peso da cruz depende muito daquilo, na realidade, de como nós a enxergamos. Então tem um livro bastante interessante, e aí eu sempre pontuo, né, para vocês a importância da gente fazer algumas palestras baseadas em determinados livros vinculados à doutrina espírita, porque eu acho que aguça um pouco a curiosidade no sentido de da gente, na condição de espírita, nós sermos, sobretudo, leitores, né? E tem um livro chamado Estações, de um irmão espírita chamado Adeilson Sales. E nesse livro ele vai falando sobre as estações que nós, na condição de encarnados, nós vamos passando. E são as estações mesmo, primavera, verão, outono e inverno. E já de antemão a gente se pergunta, em que estação eu estou, né, no dia de hoje ou no momento atual? Eu estou no verão, eu estou no outono ou eu estou no inverno? E ele vai nos dizendo que em todas essas estações nós estamos carregando a nossa cruz. Ela não nos abandona, ou nós não a abandonamos. Então ele diz o seguinte aqui, que as estações da alma são aquelas dos sentimentos cultivados, das predileções felizes ou infelizes.
As estações do espírito mudam conforme ele muda sua visão e compreensão das coisas da vida. Eu sempre venho dizendo que para a nossa cruz, né, nosso percurso aqui, ele ser suavizado, nós precisamos mudar. Quando a gente muda as lentes ou a forma de vermos o todo, esse todo ele se transforma. Aí a gente diz, nossa, fulano mudou. Não, quem mudou foi você. Né? E quando a gente muda, nós enxergamos o outro de uma outra forma, de uma forma mais amena, de uma forma mais sublime, de uma forma mais amorosa. E aí a nossa cruz, ela se torna um tanto quanto suavizada. Né? Então, muitas vezes, muitos de nós estão no inverno, estão naquele frio, estão no momento que o coração ele está completamente gelado, vamos dizer assim, né? Dentro de uma concepção mais figurativa da coisa, ou nos utilizando aí de uma metáfora. Então, esses corações que estão vazios, que precisam ser aquecidos pela estação do verão, né? Como mudar do inverno para o verão? Você muda conforme a sua forma de enxergar, conforme a maneira como você está lidando com o teu emocional, a forma como você está se colocando diante da prece, o seu relacionamento com Deus, né? A forma como você começa a vislumbrar as mudanças efetivas para você mesmo. Então ele diz que cumprir nossas estações, alimentados pelo amor de Jesus, nos auxiliará a abandonar o calvário de nossa ignorância, levando-nos a despertar para as luzes do Evangelho. O Evangelho é sempre o alimento maior para a nossa alma. A cada página, eu sempre digo, eu já venho fazendo o trabalho de palestras, eu acho que já tem, sei lá, uns 5, 6 anos. E nesse período, cada vez que eu volto para o mesmo capítulo ali do Evangelho, eu encontro lições diferentes, coisas que eu nunca tinha visto ao longo desses anos. Então, o Evangelho é um livro que ele não só nos cativa, como ele nos dá, né? Como eu já falei aí nos domingos anteriores, ele nos dá a nossa doença, mas ele também nos dá o nosso remédio para a nossa cura. Então, quando falamos, né, dessa questão da cruz, lembramos daquela grande passagem que se tem de Jesus. Jesus, quando está fazendo ali a Via Cruz, ele cai várias vezes. Cada vez que Jesus cai, aquilo ali significa, tem um grande significado para a gente. Jesus cai, mas ele também ele automaticamente ele se levanta. Às vezes com mais esforço, dependendo do cansaço dele, ele demora mais a levantar, outras vezes, logo as primeiras quedas, ele levanta mais rápido e no meio do caminho ele recebe um auxílio. Ele recebe um auxílio e esse auxílio vem de Simão de Cirene, o chamado Cirineu, que muita gente conhece, que é o personagem bíblico, né? É aquele que é colocado no meio do caminho e aí nós temos uma uma narrativa que é feita por uma poetisa aí do plano espiritual, do qual eu sou muito fã, né, e está na psicografia do Chico Xavier, num livro chamado A Vida Conta. E o nome da poetisa é Maria Dolores. A gente já falou dela aqui outras vezes. E ela conta justamente uma poesia, né, esse que se chama O Traço do Cirineu, ela conta essa narrativa de Jesus. E eu queria começar por ela para a gente puxar um pouco melhor essa nossa discussão aqui na noite de hoje. Ela diz assim: o Senhor carregava a cruz dificilmente,
a sentença cruel afinal se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus no mesmo dia era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, zombarias, algazarras, o excelso benfeitor, no lenho a que se agarra, curva-se de fadiga, arrasta-se, escutando em silêncio os palavrões da rua. Sempre lembrando que havia cruzes de Jesus desde o momento em que é colocado o Barrabás e Jesus, né, e Pilatos pergunta quem a população, no caso, queria, e a população grita Barrabás para livrá-lo da crucificação, né, Jesus já começa a receber uma série de impropérios. Todo o percurso dele até o processo de crucificação é um percurso de dor. Mas que ele vai aguentando. Ele não faz daquela dor uma estação de inverno, por exemplo. Ele não deixa o coração dele, né, ficar comprimido pelo ódio. Jesus nunca foi cobrar Pedro por tê-lo negado 3 vezes. Muito pelo contrário, ele teve compaixão tanto de Pedro quanto de Judas, né? E ele vai demonstrando amor o tempo inteiro. E aí a Maria Dolores, ela continua aqui, né, que ele vai escutando aí os palavrões nas ruas, as pessoas que vão dizendo impropérios para ele. Ela menciona, o cortejo prossegue, o Cristo, passo em passo, por um momento só, fraqueja, ajoelha-se e cai, vencido de cansaço. O povo exige a marcha, excede-se e praqueja. Nisso, um compônio vem da gleba, que com lida é Simão de Cirene, homem simples e forte. O meirinho lhe pede apoio na subida, deve prestar auxílio ao condenado à morte. Então aqui a Maria Dolores ela vai dizendo, olha, um homem simples que sai ali no meio da multidão, vem meio apressado, o soldado romano para e diz, olha, ele caiu, então tu vais ajudar. E aí Simão se assusta com a palavra, né, do soldado e diz assim, como, Senhor? Não posso, tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe, olhando diretamente para ele, cão, obedece ao chamado? E mostra-lhe o chicote. Calado, o lavrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto, fita o mestre cansado e o suor que o cobria, né? E contemplando Jesus, por fim, deposto o lenho, Simão diz a ele, Senhor, achava-me apressado. A filha, cega e muda, é o tesouro que eu tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa, se aleguei a urgência em que me via. É o coração de pai que falava a chorar. Sei que estás inocente. Ampara-me, alivia a dor que me avassala e me atormenta o lar. Então ele explica nesse momento para Jesus o que ele estava passando. Ele estava apressado porque ele vinha do trabalho, ele queria chegar em casa, acolher a filha, que como ele diz aqui, ela é cega e muda. E ela era o grande tesouro que ele tinha. Então ele queria acolher a filha naquele momento. E Jesus escuta aquilo ali, entende a pressa de Simão, aceita as desculpas dele, né? Então Jesus, olha o que a Maria Dolores fala, Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura em meio à multidão e sozinho, e acentuou a Simão, Simão, guarda a fé que te apura, todo o bem que se faz é uma luz no caminho.
O Cirineu, de volta, acha a enorme surpresa. Fala-lhe a filha: ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente é uma força atraindo a intercessão do céu. Então, através desse poema, a Maria Dolores, ela nos coloca justamente aquilo que a gente precisa saber, né? Todos nós, assim como Cristo, carregamos a nossa cruz. Só que ao longo do nosso caminho, da nossa jornada evolutiva, nós vamos encontrando companheiros de jornadas que vão sendo justamente o Cirineu. São aqueles que estão ali para, cada vez que nós caímos, alguém está ali para nos estender a mão, né? Às vezes é um companheiro da doutrina espírita, às vezes a gente se levanta quando escutamos uma palavra, às vezes nós nos levantamos de uma queda, de um grande tombo, daquilo que está transformando o nosso coração na urgência aí vamos dizer assim, da estação, né? Do inverno. A gente precisa ter esse coração aquecido. E muitas vezes esse coração ele é aquecido por um gesto de carinho, de alguém que a gente mal conhece, ou de alguém que resolve nos acolher naquele momento. Por maior que seja a urgência do outro, sempre nós vamos ter alguém que vai estar ali, que para um momento, que tira um momento da sua vida para nos dedicar amor, para nos dedicar esperança, para nos dedicar, no caso, uma palavra que vai estar sempre nos renovando aí em termos de coração. E olha o que Jesus, na palavra de Jesus ao Cirineu, né? Ele diz: todo bem que se faz é uma luz no caminho. Só pelo fato dele ter parado, mesmo sendo obrigado, ele parou, ajudou Jesus a levantar a cruz, colocou novamente aquela cruz no ombro de Jesus e naquele momento ele foi o alívio que Jesus necessitava. E ele recebeu, por essa pequena ajuda que ele dá, ele recebe uma grande graça. Então, voltando aqui, todo bem que se faz é uma luz no caminho. Então, tudo aquilo que a gente faz ao outro é o que nós vamos receber de volta, seja amor ou seja dor, né? Então, é o que plantamos, é o que iremos colher. Se plantarmos o auxílio, é o auxílio que receberemos. Se plantarmos egoísmo, é egoísmo que iremos receber e assim sucessivamente, né? Então, lembrando aí essa primeira lição que nós vamos recebendo, vindo aí da questão da cruz, né? Que começa já com Jesus. Quem quiser, tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ir mandando aí as suas perguntas que a gente vai respondendo, tá ok? Então, assumir a própria cruz, não é? Cada um de nós, como a gente falou logo de início, carregamos a nossa. Eu não posso carregar do outro, mas eu posso auxiliar o outro a aliviar um pouco a carga dele, que muitas vezes é muito maior do que a minha. Quando a gente observa a dor do outro, a gente percebe que a nossa ela é diminuta. A nossa fica tão pequena que a gente até se envergonha de chamar aquilo de dor. E aí, nesse livro, como eu falei para vocês, Estações, o irmão nos diz assim: assumir a própria cruz corresponde transitar para a estação, né, do amadurecimento. Nós passamos a nos assumir como responsáveis pelas nossas vidas. Tem gente que coloca o peso da cruz que carrega no outro. Ah,
Eu só estou nessa situação porque por conta do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu cunhado, do meu primo, seja lá de quem for. A gente deposita a responsabilidade no outro. Não. A cruz, ela é sua. A responsabilidade, ela é sua. Aí, quando nós assumimos a nossa própria cruz, nós estamos adquirindo esse amadurecimento da alma. Nós vamos nos vendo na condição de responsáveis pelo aquele peso e cabe a você suavizar ou deixá-la mais pesada. Tem gente que tem um problema, ao invés de suavizar, dá uma carga tão grande que o problema ele se transforma maior do que o que efetivamente ele é. A mesma coisa a gente faz aí né, nesse sentido aí figurado, né, com relação à nossa cruz. A gente vai dando essa carga aos nossos problemas tão gigantesca que essa cruz ela quase que a gente não consegue arrastá-la, de tão pesada que ela vai ficando. Então, quando paramos de responsabilizar os outros pelo peso da nossa cruz, aí esse amadurecimento está chegando para cada um de nós. Então, uma das coisas também que nós aprendemos dentro na doutrina espírita, diz assim, felicidade não pode ser adquirida sem esforço íntimo, porque felicidade não se compra. Felicidade é algo que você vai em busca, depende de você. Só depende única e exclusivamente de você. Eu sempre digo, às vezes, nas palestras no centro, que às vezes a gente deposita a nossa felicidade ao outro. Ah, eu só sou feliz se o outro estiver comigo. Ah, eu só sou feliz se o outro viajar comigo. Só sou feliz se não sei o quê. A gente vai depositando a nossa felicidade ao outro. E você não existe? A gente sempre lembra, nós chegamos só e voltaremos só. Aí no meio do percurso a gente quer se completar em relação ao outro, né? A gente está aqui para evoluir, sim, vamos aprendendo com o outro, nós vamos aprendendo com as diferenças e com os diferentes, mas em contrapartida, nós somos únicos, nós somos seres criados por Deus, únicos, nenhum é igual ao outro, mesmo que tenham ações muito próximas, mas os sentimentos, muitas vezes a elevação espiritual ou não, ela faz a nossa distinção. Então, a felicidade, ela é, no caso, é um processo de conquista, né? Primeiro que a felicidade, ela é sempre algo momentâneo. A gente não é feliz 24 horas por dia, a gente tem momentos felizes. E quem é que transforma esses momentos felizes? Eu. Eu não posso ficar esperando que o outro que o outro venha me dar felicidade. A felicidade sou eu que digo, olha, hoje eu amanheci feliz. Hoje eu estou feliz porque eu escutei uma música bacana. Ah, eu estou feliz hoje porque eu assisti um filme. Eu estou feliz porque eu fiz algo legal para alguém. Eu estou feliz porque eu consegui ler um livro que mexeu comigo, que me fez refletir, que vai efetivar um processo de transformação espiritual que eu há muito tempo estou requerendo. Então, isso me traz felicidade. O que te traz felicidade? Eu acho que é a grande pergunta. Você tem que se refletir sobre isso. O que te traz felicidade? Como eu disse algumas semanas atrás, né, muitas vezes a gente tem que ser terra para o outro brotar. Então, às vezes, o que te faz feliz é justamente isso, é ser terra. É legal você auxiliar o outro e ver que o outro está crescendo com aquilo que você está contribuindo com ele. Ninguém tem lá na música lá da Bossa Nova, né? Ninguém é feliz sozinho. A gente precisa também do outro nesse processo de auxílio, mas sempre lembrando que não é o outro que vai te fazer feliz. Ele auxilia, mas a felicidade ela tem que partir de você. É você que promove e desencadeia aí esse mecanismo. E aí ele diz aqui, Jesus tomou a sua cruz sem qualquer rebeldia ou acusação contra quem quer que fosse. Ele não fez nada, ele não se rebelou, ele poderia ter se rebelado, poderia ter pedido ao Pai Celestial que mandasse, né, um exército de anjos para
acabar com aqueles que estavam condenando. Não, ele não fez nada, ele não demonstrou nenhuma reação. Ele aceitou o calvário dele, né? Fez todo o processo que ele deveria passar, né? Tomou o cálice que foi ofertado a ele. Aí, como eu já falei, ele não acusou Judas pelo ato infeliz, ele não apontou o dedo na direção de Pedro, ele não fez qualquer reação a nenhum dos seus seguidores pelo abandono. Pelo contrário, ele ainda pediu foi perdão, né, ao Pai Celestial por todos aqueles que estavam ali o levando aquele sacrifício. Então, quando ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, o mestre sabia que cada discípulo teria que carregar a sua própria cruz e que não seria uma cruz tão fácil de ser carregada. Mas era a cruz, ela precisa ser carregada porque ela é o que representa a nossa redenção. Se você souber carregar, você vai se libertar, né? A cruz é o grande símbolo, né? Ao invés de a gente observá-la uma forma de dor, nós devemos observá-la na condição de prêmio, que é a nossa redenção. Aquele que consegue carregá-la da melhor forma, sem se rebelar, sem acusar o outro pelo peso dela. Aquele que diz, não, isso que eu estou sentindo ou isso que está acontecendo comigo efetivamente é por minha culpa. E aí, quando a gente assume a nossa responsabilidade, nós já estamos dando um passo para suavizar o peso da nossa carga, né? No caso da cruz aí. E aí, o irmão, ele ainda coloca aqui nesse livro, ele diz o seguinte, nós vamos cair várias vezes. O peso da cruz é igual, né, no caso, é semelhante a esse de Jesus. Obviamente que não tão pesado. Jesus teve uma carga muito pesada. A nossa não se compara dele. A nossa é suave. Mas, mesmo assim, nós caímos. E aí nos cabe, né, refletir sobre as nossas quedas morais. A queda de Jesus na Via Cruz simboliza justamente isso, as nossas quedas morais. Quantas vezes nós já caímos, né? Nós desistimos de coisas que deveríamos fazer. Quantas vezes, efetivamente, nós já caímos e levantamos. Alguns ficam na queda. Aí entram no processo depressivo, fica acusando o outro, aí fica dizendo, se maldizendo, dizendo que nada na vida dá certo. Então, o Evangelho, ele nos ensina, na sua leitura, em todos os capítulos, que é fundamental para a nossa reforma íntima a gente ter a compreensão no lar, né? No trabalho e no círculo de amigos. Aquele que quer receber o sirineu no seu caminho vai ter que observar isso. Se você quer ter sirineus dentro do seu ambiente familiar, frutifique aí esse ambiente familiar. Você tem que começar a plantar esses frutos, né? Você tem que começar a fortalecer esse ambiente familiar. Tem gente que diz, não me dou bem com a família, eu sou a ovelha negra, ou então eu sou sou aquela pessoa que sou completamente diferente do restante do eixo familiar. Não, às vezes você foi colocado ali, dentro desse quadro de diferença que você acha que você tem, e às vezes a gente nem tem, mas a gente acha. Mas mesmo que você ache que você tem esse quadro de diferença gritante em relação aos seus familiares, mas você foi colocado ali para praticar o auxílio. E às vezes para ser auxiliado. Aí quando a gente baixa a nossa bola, quando a gente percebe isso, que a gente não está ali só para auxiliar. Eu não estou na condição de mestre da minha família, mas eu estou na condição, muitas vezes, de aprendiz. Eu estou ali aprendendo com eles.
ou para o bem ou para o mal. Eu estou aprendendo que eu não quero ser igual a fulano ou a cicrano, que eu não gostaria de fazer aquilo, eu não gostaria de repetir os mesmos erros. E fulano também está me observando, porque eu também, da mesma forma como eu observo ele ou ela, ele também está me observando e está dizendo, olha, eu também não quero ser igual a ela, não quero repetir esses mesmos erros, eu não quero isso para a minha vida. O que eu escolhi para mim pode não ser legal para o outro. A gente tem que começar a perceber isso. Aí quando a gente percebe que a gente não tem, a gente não é a última Coca-Cola do deserto, né, como muitas vezes a gente diz, a nossa bola é baixada. Aí a gente começa a ter esses atos de compreensão. A gente começa a perceber que o outro não teve as mesmas oportunidades, que o outro vem tendo mais dificuldade para subir os degraus evolutivos. Aí cabe o quê? Eu empurrá-lo? Não, eu tenho que estender a mão para que ele possa crescer junto comigo. Talvez ele não chegue ao mesmo patamar, mas em compensação, ele vai ser auxiliado. Aí nessa encarnação talvez ele nem consiga, mas na outra ele vai conseguir. Aí olha o bem que você está praticando. É o mesmo bem que o Cirineu fez. É um ato que não tem preço. É uma atitude moral que você está praticando em relação ao outro. Então é o teu amadurecimento, é o nosso amadurecimento que faz com que as pessoas elas renovem as suas emoções, renovem as suas estações. Então, se você gosta do verão, você vai estar sempre no verão. Se você gosta do frio, você vai estar sempre no inverno. Se você gosta da primavera, você vai estar na primavera, no outono. Então, não importa. Mas aí o que vai te motivar, as tuas ações vão te motivando e você vai se renovando a cada momento. E a tua cruz ela vai se tornando ou mais pesada ou mais leve. Cabe a você fazer aí o percurso, né? Fazer a escolha. Então, cada um deve escalar o monte das suas lutas íntimas. Cada um tem a sua proposta de reforma. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que melhorar em mim pode ser o que não o que você não tenha que melhorar aí em você, né? Então cada um tem os seus propósitos. Eu sei aonde eu falho. Eu sei, eu tenho consciência de onde ainda eu tenho que bater na porta e trabalhar isso dentro de mim. Muitas vezes o orgulho, muitas vezes a insensatez, a forma, às vezes, até agressiva, né, de determinadas posições. Então, você vai vendo o que você efetivamente tem, que você precisa melhorar. Aí nós vamos fazendo esse percurso, nós estamos escalando os nossos montes, né? Carregando as nossas cruzes, com a nossa cruz com dificuldade, mas em contrapartida, tentando torná-la cada vez mais leve. E aí ele diz aqui para gente, se a queda acontecer ao peso da nossa cruz, não desanime, aceite a sua fraqueza e humanidade, porque isso é natural, né? Vamos erguer a fronte e vamos caminhar. Não tenhamos pressa, pois o destino verdadeiro só será reconhecido sob a batuta da experiência adquirida. Então, cada vez que a gente aceita a nossa cruz da forma como ela é, desculpe, isso está significando que nós estamos aceitando que ela tem a medida e o peso exato aos nossos ombros. Deus não dá nos dá o frio conforme o cobertor. Então, a nossa cruz, ela está ao alcance dos nossos ombros. Quem coloca um peso maior a ela é nós mesmos. Então, a gente tem que pensar nisso daí. E se a gente precisar cair, vamos cair. Mas cada vez que a gente conseguir se levantar, seja com a ajuda do Cirineu, né, que sempre vão haver Cirineus no nosso caminho, como a gente já falou, e a história do Cristo levantada lá pela Maria Dolores representa muito bem isso, né, mas cada vez que a gente cair, a gente possa se levantar muito mais fortalecidos.
Então, é nisso que nós precisamos pensar. Pensarmos, né, no nosso fortalecimento espiritual. Porque a cruz a gente não tem como abandonar, a gente tem que carregar. Então, é necessário que a gente insista, né, no nosso progresso e entendendo sempre que nós temos capacidade, sim, para, mesmo que for arrastando, mas nós vamos progredindo. Então, ele menciona que muitas vezes o pai e a mãe, por exemplo, querem carregar a cruz do seu filho. E aí o Evangelho ele nos explica isso claramente. A cada um segundo suas obras. Um pai não vai responder pelos atos do filho. Um filho não responde pelos atos, não responde pelos atos do pai. Então cada um vai responder por aquilo que efetivamente praticou. Então, quando nós olhamos, né, para o peso da nossa cruz e olhamos, por exemplo, para o peso da cruz do nosso pai ou da nossa mãe, ou olhamos até mesmo para o peso da cruz que Jesus carregou para nos salvar, para nos ensinar, nos deixar esse legado de amor e que até hoje nós não conseguimos aprender, né? Já estamos aí há 2020 anos da passagem desse homem entre nós e a gente ainda não conseguiu ter esse ato de compreensão. De compreensão, não estou nem falando de prática, eu estou falando de compreensão desse ato de amor que Jesus nos legou. Então, nós precisamos, né, muitas vezes, perceber que a nossa cruz ela é leve. E o caos aí, quem cria, somos nós. Aí tem uma frase que é do Nietzsche, que ele diz assim: é necessário ter o caos dentro de nós para gerar uma estrela. Olha como isso é legal. A gente só consegue ver o dia se a gente passar pela noite. A gente só consegue enxergar a calmaria quando a gente passa pela tempestade. Porque se for tudo calmaria, a gente não sabe. A gente nem consegue detectar o que é calmaria. A gente só consegue verificar o oposto quando a gente passa por ele. Né? Então, isso nos auxilia a pensar um pouco, né, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós efetivamente estamos fazendo. Então, vamos parar um pouco, desacelerar, perceber qual é o tamanho da nossa cruz. Né? Nós estamos arrastando contra a corrente ou nós estamos levando essa cruz com mais ou com um pouco mais de leveza, né? E aí tem uma música que eu vou falar aqui, uma parte dela só para vocês, que eu acho que ilustra um pouquinho sobre essa leveza aí que a mensagem, né, do Evangelho nos traz, que é uma música do Almir Sater e do Renato Teixeira chamada Tocando em Frente. E aqui o primeiro trecho dessa música diz assim: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Então muitas vezes a gente já corremos demais com a nossa cruz, né? Quando somos mais jovens, a cruz parece que ela não tem muito peso. O peso dela é da inconsequência. Para o jovem tudo pode. A gente faz todas as besteiras do mundo, as possíveis e imagináveis muitas vezes. A gente está naquele ritmo da aventura, né? Corremos contra o tempo e a nossa cruz parece que a gente nem sente o peso dela. A gente só vai sentir o peso da cruz com as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. E é o tempo que vai nos ensinando isso. Então, esse tempo ele vai nos dizendo, inclusive, se a gente chorou demais ou se a gente sorriu
ao longo da nossa jornada. Aquele que sabe bem viver, ele vai sorrir muito mais do que chorar. Porque se a gente levar em conta que a vida no caso, que o espírito é imortal e que essa vida aqui ela é só um percurso que nós estamos fazendo, a gente não pode se prender a ficar se lastimando. A gente tem que perceber que entre o início e o fim, o mais importante é o percurso que nós estamos fazendo, é observar aquilo que nós estamos efetivamente desenvolvendo para percorrermos um caminho de luz, como falávamos na última palestra. Então ele diz, vou pular aqui algumas partes da música, né? Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Qual é a marcha que nós estamos? Não é? Cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. Então, quando a gente desacelera, quando a gente tira um pouco a carga das nossas preocupações, quando a gente vê a coisa com mais leveza, essa vida ela vai nos dando muito mais alegria. Os nossos cenários eles vão ficando muito mais vivos, muito mais alegres, muito mais dinâmicos, vão nos dando esperança e motivação para que a gente continue, para que a gente possa se fortalecer. E essa cruz ela vai ficando leve, efetivamente leve. Então, como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Todos nós somos estrada nessa nossa evolução. A estrada que eu estou percorrendo é minha. Ela não é da minha mãe, ela não é da minha irmã, ela não é do meu amigo, ela não é do Adriano lá que dirige o nosso centro. Ela é minha. A sua, você tem a sua estrada, o Adriano tem a estrada dele, a Eli que faz a prece inicial e final, ela tem a estrada dela. Então nós vamos tocando, no caso, o rebanho, né, o nosso próximo, aqueles que estão ali ao nosso redor, nós vamos auxiliando ou não. Mas, de certa forma, mesmo que a gente não tenha a intenção de auxiliar, indiretamente a gente auxilia, porque nós sempre somos espelhos para alguém. Então, nós estamos, de certa forma, como nós nos apresentamos, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de praticarmos determinados atos, às vezes motiva alguém a nos copiar, ou para o bem ou para o mal, né? Então, compreender a marcha e tocando em frente sempre, né? E percebendo que cada um tem a sua própria estrada, está fazendo a sua estrada, o caminho é seu. Ninguém vai te dizer, olha, vai por aqui, né? Você tem até os indícios, mas a estrada é você que vai construindo. E as paisagens, aquilo que você vai ver, é seu. É você que está enxergando. Tem coisas que eu enxergo que ninguém mais enxerga, não é porque eu sou doida, né? Mas é porque a estrada é minha. Então é você que vai colocar essa estrada com flores ou, no caso, com qualquer outro, com um mato qualquer, que não traga tanta beleza aos olhos, né? Então, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, e um dia a gente chega e no outro vai embora. Então, esse é o nosso percurso, a nossa estrada ela tem início, meio e fim, dentro dessa nossa jornada encarnatória. A gente veio com o dia certo, que eu sempre brinco dizendo que é a nossa data de fabricação, e nós temos a nossa data limite, com nenhum produto. Né? O produto lá que você compra no supermercado, ele tem um prazo de validade. Chegou o prazo de validade, você não consumiu, você tem que jogar fora. A nossa vida ela não vai ser jogada fora, mas nós vamos ter que... O que nós vamos prestar contas é desse cenário que nós construímos, a estrada que nós fizemos para percorrer. Foi uma estrada de dor ou foi uma estrada de luz? Então, precisamos pensar um pouquinho aí sobre isso, né?
Então, para finalizar, ele diz: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, vamos ser felizes, né? Vamos procurar, da melhor forma possível, irradiar aí os nossos corações, as nossas estações, para que a gente esteja naquelas que é mais confortável para a gente. Então não vamos nos deixar abater por sentimentos de dores, por sentimentos depressivos, sentimentos negativos. Vamos nos pegar com Jesus, com a luz do seu evangelho, e vamos perceber que, apesar das nossas dores, ele nos ama tanto que coloca no nosso caminho vários sirineus. Então essa era a mensagem de hoje. Eu espero que tenha contribuído com vocês e vamos à prece final, né? Mais uma vez, vamos aí fecharmos os nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos a Deus, pedindo sobretudo, né, que eu acho que é o grande desejo de todos nós, é que se ache uma cura para o Covid-19, para que a gente possa efetivamente voltar a se ver, a se abraçar e a celebrar estações mais bacanas de serem sentidas e compartilhadas. Então, que Jesus nos abençoe e que as suas bênçãos sejam estendidas aos nossos familiares, nossos amigos e aos nossos inimigos também. Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos, estende-nos as tuas mãos dadivosas e em tua infinita bondade, para que de ti possamos receber o auxílio de que somos merecedores, dando-nos a paz que acalma, a sabedoria de que precisamos para conduzir o nosso caminhar, e que o vosso imenso amor abrase os nossos corações. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. Que o pão de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, ó Jesus. Santa Maria, divina e mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Então, uma boa semana para todos nós, né? Uma semana abençoada. E aqueles, como eu já falei, se quiserem deixar aí as suas perguntas, eu vou ficar por aqui respondendo, tá bom? Então, tchau para vocês, pessoal.